Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu vou começar apresentando o título da minha pesquisa, né? A atitude filosófica como ex-formador, experiências de pensamento no ensino médio por meio da literatura. Antes de mais nada, eu vou fazer uma breve apresentação, né? Quem sou eu? Eu sou a Adriana, como vocês já sabem. Atualmente eu faço mestrado pela UFCG e, no momento, eu também curso a minha graduação de filosofia. Minha primeira formação é História, e eu agora faço a segunda graduação. Em consequência desse processo, já entrei no espaço do mestrado para enriquecer, né, toda a minha formação, e tem sido muito gratificante. E aí ao mesmo tempo que eu vou conhecendo mais sobre a filosofia dentro do mestrado, parece que eu vou criando muitos mais caminhos a mais, né, do que a gente possa imaginar possível. Como o professor bem falou, a filosofia é um espaço de reflexão, de possibilidades e caminhos, né, gigantescos. E dentro da minha pesquisa, eu sigo como uma proposta inicial trabalhar, né, buscar dentro desse projeto inicial, tentar compreender qual a possibilidade, como seria a possibilidade da gente conseguir sucintar ou transformar, ou até mesmo chegar a uma atitude filosófica por meio dos estudantes do ensino médio em auxílio com a literatura. Atualmente, eu atuo como professora de História e de Filosofia numa escola estadual da cidade da Paraíba, no interior da Paraíba, que é a cidade de Guarabira, e é lá onde eu pretendo, né, caminhar com a minha pesquisa dentro desse espaço. E aí, uma característica importante, que é qual seria um problema ou o que eu queria tentar resolver com essa pesquisa, né? Como eu entrei no mestrado esse ano, a minha pesquisa ela já vem sofrendo alterações. Eu já estou no segundo semestre, e dentro desse segundo semestre que eu estou lecionando, a minha pesquisa ela já mudou bastante do início para o que ela vem se propondo e vem caminhando, né, a partir desses dias atuais. Então, uma questão muito central que a gente encontra, que é um grande problema no ensino médio, principalmente para as turmas de primeiro ano, que é onde eu pretendo desenvolver, né, essa pesquisa, é a aceitação, a compreensão de conceitos, de entender para que serve a filosofia, qual o intuito da filosofia, porque a gente sabe que o primeiro ano é o primeiro contato, basicamente, que eles vão ter com a filosofia, e é muito impactante, e às vezes a gente percebe que esses alunos eles não estão se conectando com a filosofia. E aí eles dizem que não vem, muitas das vezes a gente ouve, né, falar dos próprios alunos, que não vê um sentido, que não entende para quê. E aí uma grande dificuldade da gente, enquanto professor, é buscar essa atenção, buscar dar um sentido para que o estudante ele se sinta mais atraído, né, bem assim dizer. E tem uma questão que complica muito mais o cenário atual, eu vou falar pelo ensino médio, que é o campo onde eu atuo, é o pós-pandemia. A gente sabe que existe uma forma de ensinar antes e depois da pandemia. E parece que durante a pandemia e o pós-pandemia, tudo ficou muito mais tecnológico. E tudo que foge ao contexto contemporâneo de tecnologia não é necessário para esse estudante. Parece que ele não vê uma necessidade. Então, como é que a gente poderia trazer, né, essa necessidade, essa importância, esse conectar da filosofia com o estudante do ensino médio, mediante essa nova necessidade, né? Como fomentar essa atitude filosófica, esse pensar, esse refletir, entender que o meu cotidiano, o meu dia a dia, ele permite reflexões filosóficas, que quando a gente lê um livro, quando a gente vê um filme, quando a gente naturalmente convive no nosso dia a dia, a gente está buscando e a gente está refletindo filosoficamente, assim é possível. Então, uma demanda também que é muito pedida, né, para nós professores é sempre fazer o trabalho interdisciplinar. E a gente sabe como, né, a filosofia, com uma aula só por semana, ela fica muito à mercê das outras disciplinas. Então, a gente
tende, né, a pedir para que o nosso trabalho ele colabore com as disciplinas de matemática, com as disciplinas de língua portuguesa, que são aquelas que são mais atendidas, né, nessa perspectiva. Então, a abordagem que eu me propus nessa pesquisa, para ter mais espaço, para ter mais momentos com os meus estudantes, é realizar momentos complementares, como oficinas, para que a gente possa formar, né, ter essa aula interdisciplinar, e aí talvez, mediante isso, que eu trago a literatura, né, para incentivar esses jovens, e aí por meio dessa literatura, dessas oficinas, a gente conseguir identificar conceitos, pensar e refletir essa filosofia, né? Então, toda a minha proposta de pesquisa, ela permeia por esse incentivar, né? Por esse um estalo dessa atitude filosófica no estudante, tá? E aí a gente vê como a gente tem mais espaço dentro dessa área da língua portuguesa e da matemática, talvez a gente consiga mais momentos com esses estudantes para apresentar, né, realizar essa pesquisa. E aí a gente tem uma questão muito importante, porque a literatura, ela se coloca como um espaço, né, múltiplo, assim como a filosofia. Então, por meio dessa literatura, a gente conseguiria, ou tentaria, né, facilitar a compreensão de conceitos, ou talvez mesmo até, ao ler um determinado texto, o estudante perceba que ali existe um questionamento ou uma reflexão filosófica. Um referencial teórico que eu tenho utilizado, né, para pensar essas oficinas, pensar esse próprio conceito de atitude filosófica, é o autor Alejandro Serletti, né? E aí eu gosto muito da perspectiva que Alejandro ele coloca para a gente, dessa filosofia que ela permite o estudante a se sentir participativo dentro desse espaço escolar, é esse estudante que ele completa e ele fomenta esse pensamento filosófico a todo tempo, porque em muitos momentos o que a gente vê nas aulas de filosofia é sempre uma perspectiva de uma linha temporal histórica filosófica. E aí, Alejandro, ele coloca para a gente o quanto a gente pode instigar a pensar um problema, a identificar a necessidade de uma turma e de como essa turma, a partir da sua própria realidade, ela pode pensar junto esse problema, né? Então, eu gosto muito dessa ideia que Alejandro Serletti ele coloca para a gente, dessa atitude filosófica, dessa... Eu penso sempre, quando eu falo nessa perspectiva de atitude filosófica dele, como se fosse um complemento, professor e estudante, né? Nesse permear de sentido filosófico. E aí, dentro, né, desses conceitos, eu não trago só o Alejandro Serletti e toda a sua prática desse cotidiano de fazer filosofia, mas eu também pretendo, né, abordar a Marilena Chaui, também, né, nesse questionamento do que seria essa filosofia, né, desse próprio viés da gente poder fazer filosofias outras, né? Eu sempre, as discussões que a gente está tendo no mestrado, sempre leva a gente a refletir a importância da filosofia tradicional, o quanto é importante a gente ter conceitos, quanto é importante a gente trazer isso para o nosso estudante, mas também o quanto é importante que a gente consiga trazer, né, esses conceitos, essas discussões, para uma realidade mais tangível do aluno, para que dessa forma ele consiga se sentir mais atuante e que ele entenda que a filosofia ela pode ser prática, porque parece que na contemporaneidade tudo que não é prático, tudo que não for prontamente utilizado, não tem sentido. E isso é uma problemática muito grande que a própria filosofia nos ajuda a pensar e a refletir com esse mundo midiático que a gente convive, né, atualmente. Um outro referencial teórico que acredito que venha me conduzir nessa pesquisa é o Silvio Galo, né, e também, mais uma vez, pensando nessa proposta de aliar formas de linguagens,
outras, essa questão de como funcionaria esse campo educacional, esse espaço educacional filosófico no qual a gente está trabalhando. Então, inicialmente, né, esses pensamentos, ele vem para fundamentar essa necessidade que eu sinto na minha prática cotidiana de buscar meios alternativos, ferramentas alternativas para a gente conseguir produzir um refletir filosófico no espaço escolar. Eu pretendo, né, que os meus alunos eles consigam refletir, questionar, problematizar o espaço que eles convivem e no decorrer, né, dos grandes clássicos que a gente vê na filosofia, a gente pensar naqueles que estão ausentes também, que é uma da mudança na minha linha de pesquisa, que daqui a pouco eu falo para vocês. Então, inicialmente, eu trouxe objetivos aqui, né, do meu projeto, que seria, primeiramente, investigar como a utilização de oficinas filosóficas baseada na leitura de literatura possa fomentar uma atitude filosófica e ampliar a compreensão crítica dos conceitos filosóficos entre os estudantes do ensino médio, promovendo uma prática pedagógica interdisciplinar e reflexiva, e trouxe 2 objetivos específicos, que seriam identificar a possibilidade de inserção da atitude filosófica e do trabalho interdisciplinar dentro do contexto escolar, e também especificar a possibilidade de uma proposta, né, de Serlet, dessa atitude filosófica e desse pensamento filosófico mais ativo e participativo. Como eu disse para vocês no início, a minha pesquisa ela sofreu mudanças, né? Inicialmente, e ainda permanece nesse sentido, as metodologias que eu vou utilizar no meu projeto, na minha pesquisa, né, seria uma abordagem sempre qualitativa, né, que eu vou buscar interpretar, eu vou buscar compreender a receptividade dos estudantes, né, a partir da dedução de hipóteses sendo gerada, da que a pesquisa vai me guiando no decorrer do processo. Essas oficinas de leitura, ao final de cada uma, eu pretendo lançar questionamentos sobre o decorrer do que ficou de filosófico, o que foi identificado, a problemática filosófica que foi perceptível nesses momentos, né, e discussões variadas para eu conseguir obter dados para elaborar, né, o resultado final da minha pesquisa. E essas oficinas, inicialmente, eu tinha pensado em oficinas voltadas mais para uma literatura contemporânea e muito diversificada. Eu tinha trago HQs, tinha trago romances, distopia, ficção científica, só que parecia um mundo muito gigante para eu dar conta. E aí, nesse processo, eu foquei, né, na verdade, em trazer oficinas temáticas, né? Essa seria a mudança atual do meu trabalho. E aí eu trago 3 temáticas da filosofia para a gente ser abordada nessas oficinas. Uma primeira temática que eu me proponho a trabalhar seria a perspectiva das mulheres na filosofia. E aqui eu ainda estou pesquisando literaturas que venham a complementar, né? Mas inicialmente eu trabalharia com Clarice Lispector e Djamila Ribeiro. Em um segundo momento, eu trago uma filosofia indígena brasileira, e aí eu vou trabalhar com autores como Krenak, Schopenhauer, Munduruku, né? Ainda estou selecionando também as possíveis leituras, literaturas que eu iria trabalhar. E, por último, eu traria uma perspectiva da filosofia nordestina. E aqui eu quero focar numa literatura popular. Aqui eu pretendo trazer cordéis para serem trabalhados, e também Ariano Suassuna, que é uma referência da cultura nordestina, né, para a gente inserir essa perspectiva. Por que essa mudança dentro desse cenário, dessas oficinas mais tematizadas que eu trouxe? Porque eu quero que os alunos e as alunas dessas oficinas, eles possam compreender a partir do tradicional, daquilo que é tradicional, daquilo que a gente apresenta como conceito-chave filosófico dos grandes
autores, né, filosóficos, eu também quero ter uma perspectiva além daqueles que dificilmente ou não tão cotidianamente a gente encontra. Então, eu quero falar sobre mulheres na filosofia, eu quero falar dessa filosofia indígena, eu quero propor um pensar de um problema filosófico mais próximo. Eu quero pensar o próprio cotidiano, eu quero compreender, eu quero problematizar, eu quero refletir, eu quero trazer a possibilidade de uma filosofia mais próxima à realidade desses estudantes do interior do ensino médio, né, da Paraíba. E aqui, né, eu trago só, para finalizar, eu trago só alguns dos livros das autoras que eu já mencionei, né? Trouxe também aqui Filósofos, o legado da mulher na história, para trazer um aparato melhor, Lugar de Fala, de Djamila, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Futuro Ancestral, A Queda do Céu e O Alto da Compadecida. Mas, como eu falei, né, essa pesquisa ela vem sofrendo alterações, mas desde o início ela se propõe a trazer uma filosofia, né, que trabalha de forma interdisciplinar com a literatura. Então, agradeço a atenção de todos, espero que tenha ficado claro qual é a proposta da minha pesquisa. Uma boa tarde. Agora abrimos para 10 minutos de perguntas. Acho que alguém já levantou a mão. Não sei quem que levantou a mão. Pode falar. O microfone está fechado. Pronto. Boa tarde a todo mundo. Parabéns, Adriana. Me identifiquei bastante com o seu trabalho, porque conversa bastante com a minha proposta também, né? Enfim, com o meu trabalho. Já estou no segundo ano, enfim, do PROF. Depois eu falo na minha apresentação. Eu queria mais curiosidade, assim, como está distribuída a filosofia no ensino médio aí na sua cidade que você comentou, que a ideia é trabalhar no primeiro ano, né? Que você pensou provavelmente produto. E aí, assim, é o interesse ou que seja o primeiro ano, tem algum motivo específico, mas para introduzir, né, o refletir na filosofia, né, esse olhar filosófico, mais curiosidade nesse sentido, e como que entraria, e aí também para me ajudar, como que entraria essa proposta de oficinas no planejamento, assim, dentro da estrutura curricular, né, de forma mais pragmática. É isso. Eu já posso responder, Luísa? Então, muito obrigada, Camila. Aqui, inicialmente, eu pensei primeiro ano, porque minha proposta inicial do meu projeto tinha muitos textos que faziam referencial sobre cosmologia, sobre iniciação filosófica, né, a questão de Platão, Sócrates, mas eu permaneço com pensar para o primeiro ano, porque seria um momento de eu trazer os conceitos chaves iniciais dessa introdução filosófica e, ao mesmo tempo, já trazer essa reflexão, né, de pensar a filosofia sobre o viés também das mulheres, também dessa ideia de uma cosmovisão indígena, né, desse pensamento mais voltado para a nossa nordestinidade aqui. E dentro de um currículo, a gente está bem apertado, porque filosofia no ensino médio só existe uma carga horária por semana, né? Uma aula por semana. E aí, a gente tem o que a gente chama aqui na Paraíba de
práticas são disciplinas extras, né? Que tem a BNCC, a minha escola é uma escola integral técnica. E aí, além da base técnica, a gente também tem a base diversificada. E nessa base diversificada, a gente tem 4 horas aulas, que são chamadas de práticas integradoras. E ali o professor, ele usa para fazer projetos, ele usa para desenvolver atividades em relação interdisciplinar também com a base técnica. E aí, essas minhas oficinas estariam sendo pensadas para trabalhar nesse horário de prática integradora. E aí ela fica, uma oficina, ela fica mais aberta para o público, tanto pode ser uma sala fechada, como ela também pode ser alunos de salas mistas que venham a participar. Então, também seria interessante, né, além do público do primeiro ano, eu poderia receber públicos de outros anos para fazer essa complementação também. Então, dentro desse horário, seria bem interessante. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se ninguém tiver mais perguntas, podemos passar para a próxima apresentação. Querida, igual nessa, que beleza. Agora, Oi. a próxima... Oi, desculpa aí, tá, pessoal, mas caiu a conexão aqui. Ai, Voltei, tá? Eu sei que eu perdi alguma coisa ali da Adriana, né? Eu peço desculpas. imagina. A próxima apresentação agora seria da Prisla. Não sei se ela se encontra. Acho que não. Depois dela seria Ensino de Filosofia como espaço fundamental para pensar a realidade brasileira. Camila Curades. Isso, eu, no caso, né? Posso começar? Pode começar. Bom, deixa eu preparar aqui para apresentar. Um instantinho. Oi, Camila? Oi, vocês estão conseguindo ver? Ah, tá. Sim, Aparece o slide? sim. Ah, tá, perfeito. O que eu não consigo ver mais, enfim, eu fico meio confusa nessas horas. Bom, vou começar. Boa tarde, sou Camila, faço filho, estou no segundo ano, no Rio de Janeiro, na Unirio, com orientação do Tiago Oliveira, também é uma professora da Unirio. Enfim, assim como a Adriana, acho que o trabalho, como eu comentei com ela, vai no mesmo caminho de olhar um pouquinho para o que a gente tem de uma produção, né, de pensar, de refletir a realidade brasileira a partir dos nossos, né? E essa é a ideia, pensar, assim, a ideia do meu trabalho de pensar a partir do ensino de filosofia, a partir da filosofia produzida em sala de aula, né, pensada e produzida também em sala de aula, um espaço aí oportuno para a gente pensar a realidade brasileira a partir dos nossos e para além também, né? Então, assim como para apresentar, sou professora da Secretaria de Educação aqui do Rio, né, trabalho no ensino médio, atualmente, felizmente a gente retomou para as outras
dos outros anos, que estávamos ano passado só no primeiro ano do ensino médio, e a gente retoma agora para o segundo e para o terceiro, não, o segundo, não como disciplina de filosofia, mas como um laboratório que permite que a gente possa trabalhar o conteúdo de filosofia, né, de alguma forma. E eu estou com os 3 anos. Né? A ideia também é, a princípio, trabalhar com o primeiro ano, até porque eu comecei o mestrado ano passado, e estávamos só no primeiro ano. E até com receio, né, do que possa acontecer, eu mantive a ideia de continuar com o projeto, não só no primeiro ano, mas como é uma proposta que pode ir além também. A gente vai ver. Atualmente curso o mestrado na Unirio, onde eu vou investigar o ensino de filosofia enquanto um problema filosófico, e como também uma ferramenta de transformação social, né, social. Compreendendo esse campo de investigação como território fértil, a partir de diálogos com outros saberes, pensar novas possibilidades, e o novo vir a ser tanto para a prática docente, quanto para a própria filosofia enquanto disciplina, e a filosofia, né, produzida aqui no Brasil. E aí, talvez com uma certa pretensão, pensar numa filosofia brasileira, né, mas com certo cuidado no desenvolvimento do trabalho. Esse trabalho investiga a relação intrínseca entre a pesquisa em filosofia e a prática docente, né? Então, é muito importante aquilo que eu recolho, aquilo que eu consigo analisar a partir da minha prática, né? A partir das minhas aulas, e aquilo que eu planejo a partir desse desenvolvimento das aulas. Partimos do pressuposto de que a atividade docente realiza um movimento dialético integrando prática, teoria e ação, de forma dinâmica, né, sem ser uma coisa engessada. Continuam vendo? Nosso objetivo é analisar como o ensino de filosofia, ao operar a problematização no campo científico e filosófico, transcende a transmissão de conteúdos, né? Propomos que esse ensino se consolide como um espaço fundamental, não apenas para questionar os fundamentos do conhecimento estabelecido, mas também para fomentar uma reflexão crítica sobre a realidade brasileira, suas contribuições, desafios e potenciais caminhos de transformação social. E isso tem a ver também com um dos nossos diferenciais teóricos. E aí a ideia de pensar, como a gente vai ver mais à frente, a filosofia como instrumento real de mudança, né, de transformação. E aí, estando ela dentro da sala de aula, assumindo eu essa atitude, né, essa proposta política, potencializar esse filosofar, né, esse caminho da filosofia, para que os alunos tenham também um olhar crítico da realidade numa transformação. Esse trabalho se justifica pela necessidade de responder a um duplo e urgente desafio, né, meu entender, que vai caracterizar, meu entender de algumas figuras do ensino de filosofia, e aí citando a Patrícia Navarro, por exemplo, né, que é uma figura que eu utilizo bastante em textos, e aí que vai caracterizar o ensino de filosofia na contemporaneidade, particularmente no contexto brasileiro. E aí a gente tem 2 movimentos, né? Um de natureza epistemológica, que identifica a exigência de que o ensino de filosofia supere uma mera reprodução do cânone colonial e eurocêntrico, com a ideia de que a filosofia, esse olhar para a produção de conhecimento, para além da fronteira colocada muitas vezes, né, uma certa tradição aqui no Brasil, na filosofia, de algo além do nosso referencial canônico, né, na Europa, não como uma alternativa absoluta a eles, mas como uma alternativa possível a esse cânone, né, eurocêntrico. É crucial fomentar uma produção filosófica autêntica, crítica e criativa, ou seja, estar nesse caminho, né, para além dessa tradição colocada, e que seja capaz de transcender fronteiras intelectuais colonizadas e dialogar com os repertórios e problemas do mundo presente. A filosofia ensinada não pode ser um monumento estático, mas uma prática viva de questionamento. E essa prática viva
tem a ver já também com a minha definição do que seria esse filosofado, o que seria essa filosofia, né? Partindo da ideia de que tem já uma definição. E aí a gente vai ver mais à frente. E esse primeiro movimento, ele também reflete, né, de alguma forma, no segundo, né, que é de natureza política e pedagógica, e é muito importante porque, assim como a Adriana mencionou também na apresentação, que é uma preocupação do professor, sobretudo do ensino médio, é provocar nos alunos a curiosidade, a identificação, né, o interesse na filosofia, que se apresenta como algo tão fora, né, do comum que eles estão acostumados. Apresenta uma proposta que tira eles do conforto, né, daquela situação de só receber, então requer um pouquinho de provocação. E o papel do professor, de alguma forma, é instigar, é provocar. E me parece, assim como alguns colegas também relatam, que quanto mais distante é tanto a linguagem, quanto o recorte, quanto a reflexão, né, a produção ali de uma filosofia, mais difícil é da gente conseguir provocar nesse aluno, despertar nele essa curiosidade. Né? Então, aí vem o segundo movimento, de natureza social, política e pedagógica, né, que surge a convocação incontornável para que a filosofia na educação básica se mostre relevante e articulada com o espaço escolar em sua complexidade. E aí isso também é muito caro para o meu trabalho, entender a escola, né, a sociedade, enfim, o papel que ela exerce dentro dessa sociedade capitalista de classe. Então é importante localizar isso, é importante citar, porque esses alunos, essa escola e esse conteúdo não está ausente dessa realidade, né, não está em uma situação abstrata, muito pelo contrário. Isso implica necessariamente endereçar as questões prementes que atravessam a nossa história e a formação dos jovens, tais como gênero, raça, multiculturalismo, perspectivas decoloniais, que já está também nessa proposta do primeiro movimento, e que são pertinentes e muito atuais. Né? São problemas legítimos, inadiáveis, que demandam um arsenal crítico e filosófico para serem devidamente pensados e problematizados. E que, de alguma forma, despertam nos jovens essa aproximação, né, essa proximidade com o tema tratado. Em interseção desses dois movimentos, esse trabalho se posiciona, investigamos como a prática docente em filosofia pode ser esse lugar de síntese, onde o vigor do campo filosófico, primeiro movimento, né, se mobiliza para enfrentar os desafios concretos da realidade educacional e social brasileira, como segundo movimento, né, justificando, então, portanto, pela busca de um ensino de filosofia que seja simultaneamente academicamente sólido e socialmente transformador. Tá tudo certo, pessoal? Bateu uma dúvida. Tudo certo, Camila. Tá, perfeito. Só seguindo. Então, com o objetivo geral, analisar de que modo o ensino de filosofia, enquanto prática filosófica, né, dialética, que integra a teoria e a reflexão sobre a prática, problematiza o conhecimento estabelecido e se constitui como espaço de reflexão crítica e transformadora dessa realidade brasileira. E aí, de novo, entendendo essa prática, né, essa prática como uma atitude política. Com objetivos específicos, investigar como a professora de filosofia opera a síntese dialética e a pesquisa acadêmica, né, também fundamental para a atividade docente filosófica, né, do docente de filosofia. A pesquisa não pode ser esquecida desse processo, que eu falo, me coloco também aí, faço uma autocrítica, talvez por conta da forma como é conduzida a educação básica no Brasil, né, de forma geral. A gente sai da universidade e enfim, jogado nas escolas, na educação básica,
para além de todas as limitações que a gente tem, né, que vem diminuindo, mas que a gente tem há mais de uns anos atrás, da formação docente no curso de filosofia, né, a dificuldade que a gente tem na licenciatura de filosofia, de tratar as questões pedagógicas e específicas de ensinar filosofia, e aí a gente vai para a escola, a gente vai atuar, até por uma questão concreta, né, necessária, a gente acaba se afastando desse pesquisar, né? A gente se volta muito para a prática pedagógica, e um dos motivos, né, político, né, porque a educação é pensada exclusivamente para você só operar, e aí esquece toda essa importância de pesquisar, investigar, de preparar uma aula, de produzir, né? Atualmente, na maioria das escolas do Brasil, não só do Rio de Janeiro, os professores pegam uma carga horária enorme para conseguir dar conta das suas questões materiais. Então, escapa isso que é tão fundamental no processo da filosofia e não é distante da sala de aula, né? Do ensino de filosofia, da filosofia do dia a dia, da sala de aula que é a pesquisa. Né? Então, isso precisa ser colocado num lugar maior de importância. Segundo ponto, examinar de que maneira o ensino de filosofia, como prática transformadora, supera a reprodução do cânone colonial, né, sempre promovendo uma produção filosófica autêntica, né, e aí recorrer à nossa literatura, recorrer à nossa música, né, à nossa produção musical, aos nossos pensadores, porque não filósofos, que já há algum tempo produz, né, uma filosofia e olha para a nossa realidade brasileira estando no nosso próprio território. Né? A ideia é aproveitar essa produção para pensar a filosofia, né? E produzir a filosofia. Identificar como questões urgentes da realidade social brasileira são incorporadas e problematizadas pela disciplina no espaço escolar, configurando-se como eixos temáticos dessa prática educativa. Como quarto, avaliar os desafios e as possibilidades da consolidação na aula de filosofia como instrumentos de crítica e transformação social, compreendendo os condicionantes históricos e sociais que impactam nessa prática docente. Esse trabalho, né, ele defende uma filosofia que só se realiza enquanto filosofar constante, portanto, um pensamento limitado em movimento, que é essa filosofia, né, que a gente tem, e que se recusa a cristalizar-se enquanto dogmas, né, enquanto algo que não possa ser revisado, repensado, recriado, né, a partir de uma perspectiva diferente. Mais do que uma disciplina estática, propomos um modo de engajamento crítico com o mundo. Refletir de forma radical, né, ou seja, tratar as questões pela sua raiz, questionar a estrutura do estabelecido, transformar a realidade a partir de um compromisso político. Né? Mantendo a coerência com a nossa linha teórica, nos referimos e, portanto, reconhecemos como prática filosófica, como uma atitude, uma postura, um ato, uma ação, uma construção dinâmica, dadas as condições políticas e sociais. A postura filosófica define o filosofar. Então, uma das diferenças que eu utilizo é o do Merval Fabiani, né? E aí, para variar essa ideia de atitude filosófica, eu estou usando diretamente ele. Então, o Saviani são os problemas do cotidiano que nos levam a pensar, que nos afetam. Os problemas surgem e buscam por resoluções e respostas provocam nos homens a reflexão e transformação. Então, a gente fala muito na filosofia sobre problemas, né? Filosófico, então, trabalhar com filosofia é abordar problemas. Vários, né, filósofos, pensadores também do ensino de filosofia vão colocar isso como um ponto importante e pensar problemas do cotidiano, né, que está dizendo problemas que levam a pensar, né, e que afeta, que é quase que impossível a gente ficar, não despertar para isso, precisa de alguma forma ser conduzido, por exemplo, em sala de aula, para que desperte nesse aluno essa atitude filosófica. Né? Então,
somando aí problema, reflexão, a gente tem, de alguma forma, o resultado dessa atitude, né? E aí, do professor, né, da professora de filosofia, acaba transmitindo, acaba contaminando o aluno a partir dessas problemáticas abordadas das temáticas do cotidiano. E aí, uma citação de Saviani, diria, pois, que o conceito de problema implica tanto a conscientização de uma situação de necessidade, no aspecto subjetivo, como uma situação conscientizadora da necessidade, no aspecto objetivo, né? Então, pensar os problemas, né? E refletir sobre eles, analisar, né? Colocar eles no seu lugar, pensar as possibilidades e ter uma atitude filosófica, política, né, de transformação. As escolhas do professor são fundamentais para conferir à aula um caráter verdadeiramente filosófico, e esse caráter se concretiza quando a reflexão parte de problemas sensíveis aos alunos e à comunidade. Caso contrário, a aula pode se reduzir a uma discussão de pseudo-problemas, né, pelo próprio Saviani, tornando-se um processo desprovido de sentido. Quando Saviani menciona isso, ele está falando do papel do professor de forma geral. Né? Estou trazendo aqui para o ensino de filosofia, embora ele faça essa abordagem extremamente interessante, né? Porque, de fato, esse se interessar com o conteúdo, né? Se envolver com o conteúdo, ter ele como parte da sua história, da sua vida, é fundamental para que o aluno consiga compreendê-lo e retomar, né, socialmente, politicamente, com aquele conteúdo. E aí, para a filosofia, isso tem um valor, né, muito importante, mas que vai para além da filosofia, né, para as outras áreas de conhecimento. E aí, caminhando, né, referencial teórico, que também velho da fonte, o próprio Saviani, e o outro teórico importante, que é o Christian Lindbergh, que eu estou utilizando, é o Marx, né, especificamente, aí para dar um foco maior, a tese 11, né, da ideologia. Então, só para citar e a gente introduzir, os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo. E aí vai ao encontro da nossa atitude, né, filosófica, tanto da professora de filosofia, quanto, né, daquilo que ela busca em sala de aula para provocar no aluno, essa atitude filosófica. Né? Então, está aí a contribuição do Marx, ele diz, né, olha para a filosofia e pensa numa filosofia afastada, mais distante de uma realidade concreta. Né? Entendendo que a filosofia passa a ser um instrumento de transformação. Né? E é isso que a gente está defendendo aqui. Então, fundamental para localizar nossa perspectiva filosófica, né, a crítica do Marx revela, pelo menos, uma questão filosófica fundamental. A tradição filosófica frequentemente se limitou a interpretar a interpretação da realidade como se o pensamento fosse neutro ou apartado do mundo, né, embora a gente pode acompanhar historicamente a contribuição de filósofos, né, em suas críticas jurídicas, aquilo que a gente tradicionalmente estuda e relê e de alguma forma vai parafrasear, acaba sendo distante da realidade daquilo que a gente produz daqui para frente. Né? Então, a reprodução da filosofia, ela acaba dentro dessa crítica que o Marx coloca. Né? Então, essa postura, mesmo quando crítica, pode forçar o conservadorismo, o imobilismo, né? A ideia de não avançar, né? De não transformar, não alterar. Pois transforma a reflexão em fim em si mesmo. Né? E não é isso que o trabalho propõe. Mas a filosofia não é inocente. Ela se conforma com a ordem estabelecida, ainda que indiretamente, ou se engaja na sua transformação. Então, o não se colocar para transformação já é, de alguma forma, uma intenção, né? Um interesse ideológico. Então, ideológico político. Então, o nosso trabalho se fundamenta... Desculpa interromper, mas eu peço que já
se encaminhe para o fim, ou se quiser pegar parte do seu tempo de pergunta, pode ser também. Tá, vou finalizar, perdi completamente o fim. Tá? Então, só vou ler essa parte. Friedberg é fundamental do trabalho. Compreendemos, portanto, a sociedade capitalista como um complexo de totalidades contraditórias que vão se desdobrar historicamente em suas múltiplas determinações. Né? E aí, falando do papel da educação, do ensino, localizando. É nesse movimento concreto que a gente localiza a escola e o ensino de filosofia como instâncias das contradições históricas, sociais. Como recurso didático metodológico para construir a proposta didática, a gente adota a pedagogia histórico-crítica, para ensino de filosofia, do Christian Lindenberg. Vou pular a situação, e aí a proposta da estrutura dele, Então, a filosofia, quando confinada aos limites identitários impostos pela tradição canônica, se manifesta na academia, torna-se refém de uma autorreferência séria. Fala em nome de um universal, que na prática é a voz de grupos específicos que dominam as formas de produção e conhecimento. No Brasil, isso se traduz na reprodução acrítica de um cânone eurocêntrico, como a gente está falando, distanciado da realidade concreta do seu povo. E a ideia é justamente fazer um movimento diferente dele. Dessa perspectiva, filosofar é um ato inseparável de ensinar. E aí eu estou defendendo a ideia que não há filosofia sem diálogo, a ensinabilidade é a condição desse filosofar, e a sala de aula como espaço de prática, de transformação. A contribuição do Paulo Freire, dessa concepção aí do trabalho, dessa troca, desse diálogo constante, dessa capacidade de crítica, de olhar a nossa realidade social, política. Na sala de aula da escola pública, a disciplina de filosofia não pode ser um apêndice do currículo, ela deve ser um espaço em que o estudante se veja na filosofia, então, por isso, essa atitude filosófica é importante, como um ser pensante, capaz de transformar, de questionar, analisar e transformar. Para isso, deve-se trabalhar com as referências brasileiras, para entender de onde a gente vem, não deixar de usar o cânone, mas usar de uma forma crítica e fazendo sempre um link, contextualizando com a nossa realidade. E a aula como um ato político. Acho que eu fico aqui, e aí, obviamente, a ideia é a gente trabalhar com a cultura popular brasileira, e pegando a literatura, pegando a nossa música, pegando o que a gente tem de produção cultural de forma geral, principalmente provocando jovens atuais, aquilo que a gente tem de circulando por aí atualmente. Então, para voltar. Obrigado, Camila. Imagina. Isso. Bom, é isso, pessoal. Obrigada pela participação. Perdão aí pelo tempo que eu fui além. Tranquilo. Prezados, agora, se vocês tiverem algumas perguntas, alguma contribuição a partir da apresentação da Camila, poderiam intervir. Nenhuma? Ô, Camila, assim, é só para puxar a conversa, tá bom? Eu fiquei acompanhando um pouco os teus slides aí, enfim, como é que você entende, eu sei que é um pouco um chavão já, mas como é que você entende esse diálogo entre aquilo que a academia produziu, os seus produtos, os seus resultados, as suas tendências, as suas ideologias, e, digamos assim, aquilo que é experienciado, experimentado na realidade do aluno, ou mesmo a partir daqueles saberes que, em geral, nós chamamos de populares. Como se dá
essa conversa? Então, é um grande desafio, né? A gente, até porque no tudo bem que o currículo mudou muito, né, o último, mas, de forma geral, o currículo que a gente tem de material, que a gente trabalha boa parte, né, da filosofia como disciplina, são essas figuras, né, são os filósofos da tradição, esses filósofos que estão numa realidade muito diferente, por exemplo, do aluno da Zona Oeste de Bangu. Né? Então, o que eu tento, professor, exemplificar de alguma forma, apresentar para eles uma forma de pegar aquela proposta filosófica, né, aquele conceito apresentado pelo filósofo, e tentar de alguma forma fazer uma leitura do que a gente tem na realidade, né, de contextualizar ela de alguma forma. Quando a gente trabalha diretamente com os filósofos, existe uma certa dificuldade por diversos motivos, né? O aluno do ensino médio ele chega com muita dificuldade, né? De leitura, de vocabulário. Então, quando ele se depara com um texto filosófico, tradicional que a gente está acostumado, a gente já tem essa dificuldade e a primeira coisa é deixar de lado, né? Não aproveitar para conhecer uma coisa nova, mergulhar naquele texto. E um dos caminhos é a gente contextualizar e usar recursos, como, por exemplo, da nossa cultura, aí quando eu falo cultura popular, desde o rap ao samba, a escola de samba, né? Embora a escola de samba seja também um recurso que nem todo lugar dá para a gente trabalhar também, tanto como a gente gostaria por conta do fundamentalismo, né? Mas, enfim, séries, é aquilo que está se tocando de alguma forma no universo dos jovens, né? E tentar fazer essa relação de alguma forma, né? E aí trazendo, sem deixar de perder o rigor ali, a importância daqueles conceitos, com aquilo que busca contextualizar. Né? E aí, na minha ideia, é pensar mesmo essa filosofia como instrumento de mudança, de análise, de reflexão, e sempre voltada para alguma transformação possível. E aí pensar, que é uma das propostas de trabalho, pensar a partir dessa experiência em sala de aula, dessas provocações, desses exemplos, dessas contextualizações que estão surgindo, é a possibilidade de uma filosofia nossa mesmo, né? Uma filosofia brasileira, talvez. Ou seja, um produto além daquilo que a gente consegue pensar de uma filosofia tradicional, né, da nossa produção cultural, de algo novo que possa surgir daí, né, de um outro olhar. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, ajudou bastante. Obrigado. Prezados, vocês gostariam de provocar a Camila? Tá? Luísa, quem é o próximo? Na minha lista agora temos o Wilkinson. Wilkinson. Olá, Salve. tudo bem? Diego, Tudo bem por aí? Me ouvem bem? estou ouvindo bem. Show. Você também, tranquilo? Tranquilo, graças a Deus, tudo na paz. Então, Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Janela. Eita, cadê? Eu acho que eu tenho um probleminha aqui, mas vamos ver se eu consigo dar conta. Cadê? Eu queria apresentação. Aqui, cadê? Vocês conseguem ver alguma coisa? sim, apareceu. Show. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Melhorou, né? Não está aparecendo apresentado, ainda está na primeira tela. Deixa eu... Juro que eu ia atrapalhar, mas a gente pode ir assim?
Tenta passar a tela para ver se ela vai. Apareceu para vocês a apresentação? Só a apresentação ou não? A apresentação na primeira tela do PowerPoint. Tá ok? Tá só a apresentação? Ela não está em tela cheia. Ah, tá aparecendo como se fosse na edição ainda, né? Isso. Talvez mudar as configurações de compartilhamento de tela. Ver se dá para fazer de novo aqui rapidinho. Ai, ai. Tela cheia. Não, não vai não. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi? Foi. Perfeito. Então vamos lá. Eu sou Wilson Rodrigo da Silva, eu sou professor do Estado do Rio Grande do Norte e faço mestrado aqui na UERN, né, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Entrei agora nessa turma de 2025 e o meu projeto é esse aí, o ensino de filosofia em turmas da EJA, uma abordagem filosófica com cordel. Eu sou professor da rede estadual já há 10 anos, eu entrei em 7 de agosto de 2015, né? Então fiz 10 anos de rede estadual de ensino há pouco tempo. E uma das coisas que eu percebi é as dificuldades de se ensinar filosofia nas turmas de EJA, né? Por várias razões. A perspectiva dos caminhos que esses alunos estão no decorrer da vida, né? Que são vários, e, nesse sentido, alguns deles afastam esses alunos do ensino e da leitura, da educação formal em geral, né? Então, às vezes, o que esse menino, esse garoto, ou essa mulher, às vezes, pessoas até idosas, que é o caso também, não tem mais esse contato com esse conhecimento formal, mas tem o conhecimento de vida, das experiências, né? Pelos caminhos que caminhou pela vida. Eu fiz aqui alguns slides, eu vou tentar dialogar a partir deles sobre o que se trata o projeto e explicar qual é a ideia que tenho a partir dele. Né, o nosso assunto aí, como já dá para ver, é filosofia, o ensino de filosofia e educação de jovens e adultos. Aí a gente vai utilizar nesse projeto a literatura de cordel. Né? Vou fazer aqui na escola que trabalho, já que há 10 anos, como falei anteriormente, em São Tomé, Rio Grande do Norte, né, no interior aqui do estado. Essa foi a fundamentação teórica, e assim como todos os colegas, creio eu, algumas coisas foram mudando do projeto inicial, das disciplinas que a gente vai pagando ali no primeiro semestre, né? Mas, a princípio, a ideia é essa aqui, né? É uma pesquisa que se fundamenta na perspectiva de articular, ou da articulação de filosofia e literatura de cordel, enquanto a expressão da cultura popular nordestina pode configurar-se como uma estratégia metodológica significativa no ensino de filosofia da educação de jovens e adultos. Parte da constatação de desafios próprios dessa modalidade, como a escassez de material didático adequado. Sob esse ponto de vista, uma das coisas que eu percebi nesses últimos 10 anos é que nunca se foi produzido nenhum tipo de material didático para a EJA, com esse olhar específico para o público da EJA. Né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar algum tipo de material, normalmente é o que se trabalha no regular, no ensino regular. Né? Antes, eram aqueles livros que vão voltar agora, né, que é para os 3 anos, né, um volume único para as 3 séries, e agora, mais recente, tivemos o uso por áreas, né, e que, em grande medida, não teve muito sucesso esse tipo de abordagem por áreas, né. Um livro para as 4 disciplinas da área, né, geografia, sociologia, história e filosofia. Aí deu uma bagunçadinha, não deu para trabalhar, por exemplo, esse livro nas turmas de EJA. Então, de maneira geral, não se tem um material didático específico para a EJA. A ausência de uma grade curricular específica e a necessidade de uma linguagem que dialogue com a realidade dos sujeitos da EJA. Então, essa é outra perspectiva, né? Em grande medida, alunos da EJA têm esse distanciamento, por algumas suas razões, as razões da vida, né, se afastaram da escola.
Então, tentar trazer uma linguagem mais próxima desse aluno, para ele acessar a filosofia, para que ele faça uma reflexão filosófica a partir de textos, né? Sim, agora textos com a literatura de cordel, né? Conhecido também como a poesia popular, me parece uma grande oportunidade de fazer com que ele acesse essas reflexões filosóficas, que ele possa fazer por conta própria também essas reflexões filosóficas. Voltando aqui, cadê? Me perdi aqui agora, como é que pode? Ausência de matéria... aqui. Necessidade de uma linguagem que dialogue com a realidade dos sujeitos, da EJA, considerando suas trajetórias, experiências, contextos socioculturais, sustentando uma abordagem teórico-reflexiva. O estudo busca compreender como a linguagem poética do cordel, profundamente enraizada na cultura popular, pode oferecer práticas filosóficas, ou uma prática filosófica, estimulando o pensamento crítico, a reflexão autônoma, o desenvolvimento da consciência social dos estudantes. Para tanto, aí trouxe para conversar o Paulo Freire, Maria Zambrano, que fala da perspectiva de filosofia e poesia, o Lindoaldo Campos, que é professor também do mestrado aqui da UERN, e ele tem uma obra, ele tem algumas obras, na verdade, mas ele tem uma coleção de cordel filosófico. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, só para... São 11 cordéis que ele tem nessa coleção, e que eu já trabalhei assim, de maneira a testar só, né, sem ser o projeto em si, mas porque a ideia do meu projeto ele vai se dar de outra maneira, mas esses cordéis aqui do professor Lindoaldo, por exemplo, já tenho usado em sala de aula, e é muito interessante o que a gente pode produzir a partir deles. O Castelli Júnior, para falar sobre a EJA, e o Aspes, ele saiu da minha pesquisa, porque foi mudando, né? E eu trouxe Maria Lídia Rodrigo para discutir sobre essa perspectiva da experiência, da vivência, e que a gente produz uma educação filosófica que se assente nessas perspectivas, né? De valorizar a vivência desse aluno, né? Que também tem a ver com Paulo Freire, né? Aí, esses aportes teóricos sustentam a proposta ao defender uma filosofia que se constrói no diálogo entre o saber acadêmico e os saberes populares, e aí a valorização da vivência, da experiência, né? Aí essa perspectiva continua dizendo o seguinte: o cordel é concebido como instrumento pedagógico e forma de mediação sensível, contextualizada, que torna o filosofar mais acessível e significativo, enraizado nas vivências do sujeito, provendo uma educação dialógica, crítica e emancipatória. E essa é a ideia de estar bem contextualizado nas vivências aqui da nossa cultura nordestina. Eu trouxe algumas outras questões para discutir, né? O problema é de que maneira a utilização da literatura de cordel pode contribuir para o ensino de filosofia e o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, a perspectiva é justamente essa, de, a partir do uso do cordel, de uma linguagem mais próxima desse aluno, fazê-lo pensar filosoficamente, questionar filosoficamente, e entender os conceitos de filosofia de alguns pensadores no decorrer dos ensinos, do ensino da disciplina, dos conceitos e dos pensamentos de alguns clássicos da filosofia. Outra questão aqui, outras questões, na verdade: como o cordel pode tornar a filosofia mais acessível ao estudante da EJA? Quais estratégias didáticas são mais eficazes ao integrar o cordel e a filosofia? Sobre essas duas perspectivas, sobre essas duas perguntas, a ideia aqui é o seguinte: a acessibilidade da linguagem, né? Porque, querendo ou não, a linguagem formal ela é extremamente importante, a gente não pode se desvincular dela, mas o uso, por exemplo, do cordel, daquela leitura ritmada, como fosse uma canção até, né? A declamação do poema popular, do cordel, tem esse ritmo, né? Que pode facilitar o entendimento e até a memória, né? Também, de determinados conceitos. E sobre essa perspectiva de integrar essa eficaz, né, se é eficaz de fato, a gente só vai saber tentando, né, e de algumas maneiras, como produzir algumas estrofes de cordel, declamar alguns poemas em sala de aula, em coisas do gênero, em rodas de conversas, e assim tentar fazer, a partir do cordel, né, chegar a um entendimento filosófico, uma reflexão filosófica, né, acessar a filosofia. A justificativa do projeto é essa daqui. A proposta inova unir filosofia e cordel, obviamente, na EJA em específico, porque eu já vi que
temos alguns projetos já, até algumas dissertações no próprio mestrado da UERN, né, no próprio UERN, como de um colega da cidade do Açu, Jobielso, acho que é esse o nome dele. E aí a ideia da proposta é inovar, unir filosofia e cordel, respeitando o contexto cultural do público da EJA, respondendo à carência de material didático, que foi uma das coisas que me fez pensar nesse projeto, foi a necessidade de material didático. O tema é atual, ou seja, tem linhas de pesquisas, mas ainda existe a possibilidade de continuar, né? Originalidade está na criação do produto pedagógico replicável e contextualizado, ou seja, esses cordéis que vão ser produzidos no decorrer do projeto, a ideia é que eu possa usá-los novamente a cada semestre, porque, por exemplo, a cada semestre nós temos um primeiro ano, um segundo e um terceiro, e vai tendo a rotação, né? Até que no próximo semestre vem uma turma nova de primeiro ano, segundo, que era primeiro vira segundo, e terceiro, e nos deixa aí, encerra, né, conclui um ciclo de formação. Então, poder replicar isso em anos seguintes, em outras turmas, e a relevância da pesquisa reside na contribuição teórica e prática para o ensino de filosofia na EJA e na valorização da cultura, como já foi falado anteriormente. Algumas premissas, né, que fizeram pensar, né, esse projeto, a ideia de que a linguagem do cordel aproxima o aluno da EJA aos conteúdos filosóficos, o uso do cordel tem essa perspectiva de estimular o pensamento crítico e também a oralidade, né, a questão de declamar os poemas, né, o cordel. O objetivo geral é esse aqui, investigar de que modo a utilização da literatura do cordel enquanto recurso pedagógico pode subsidiar a elaboração de um material didático voltado para o ensino de filosofia nas turmas da EJA. E nós temos aqui 3 específicos objetivos, obviamente. Investigar como o cordel pode facilitar a compreensão filosófica, criar e aplicar estratégias didáticas com cordéis filosóficos, avaliar a eficácia do material na promoção do pensamento crítico, e é essa perspectiva do filosofar, né? Que esse aluno ele possa ser autônomo na sua forma de pensar, de fato, as várias questões da vida. Essa perspectiva aqui, eu vou dar um salto da metodologia de pesquisa, mas aqui só para deixar mais contextualizado onde é que vai acontecer, né, na Escola Estadual Amaro Cavalcante, numa turma de EJA, em especial, a princípio, uma turma de primeiro ano, né, e que só vai acontecer ano que vem. O que a gente vai fazer no decorrer desse projeto, né? Algumas oficinas de produção de cordel, vamos fazer um questionáriozinho ali para saber como é que anda a leitura dele e se ele tem o hábito de se relacionar com cordéis. Atividades ligadas ao cordel também, e aí vai ter roda de conversa, vamos fazer algumas observações e ver o quanto o cordel, de que maneira ele pôde nos ajudar a compreender melhor a filosofia, ensinar e aprender mais filosofia. E aqui, claro, do campo da expectativa, né, esses resultados, é que os resultados da pesquisa serão encaminhados à gestão da escola, tudo mais, esses critérios a gente vai ter que seguir, né, que a gente tem que apresentar o nosso projeto ao comitê de ética, né, mas aqui o ponto mais importante é esse aqui, ó, espera-se que o uso da literatura de cordel no ensino de filosofia na EJA estimule o interesse dos estudantes, valorize seus saberes e promova a aprendizagem mais significativa ao final dos encontros. Os alunos deverão ser capazes de refletir criticamente, argumentar com autonomia e expressar suas ideias filosóficas de forma criativa. Aqui seriam a bibliografia que nós vamos trabalhar, que eu vou trabalhar excepcionalmente na produção da dissertação e da pesquisa em si também, né? O professor Lindoldo aparece, e a princípio é isso aqui mesmo. Foi muito breve? Não, Wilkinson, está tranquilo. Ô, Wilkinson, eu não tenho nenhuma experiência com EJA, tá? Sim. Trabalhava era com, enfim, com ensino médio e o primeiro ciclo lá do ensino básico. Você já trabalhou o cordel com o pessoal de EJA? Eu fiz alguns experimentos, né? Assim, me diz aí, como é que está sendo o encontro, a curtição e a reflexão nesses ensaios que você já fez aí? Por exemplo, eu mostrei aqui, né? Vocês conseguem Isso. enxergar? A coleção do professor, eles são 11 cordéis, né? São 11 cordéis, temas variados, e assim, o interessante do envolvimento, principalmente em relação à leitura, é essa perspectiva de se sentir, de certa maneira, relacionado com aquilo, fala com ele de certa maneira. Aqui é uma cidade do interior do estado,
Então, por exemplo, essa cultura, entre aspas, do matuto, né? Por exemplo, o personagem do João Grilo aparece aqui na história do professor Lindoaldo, na disputa com o coronel. Então, assim, ele se vê daquela maneira presente, de alguma forma, na narrativa do cordel, sabe? E, assim, alguns conceitos, como o conceito de política, de que democracia é para além do voto, que é trabalhado em especial nesse cordel, ele consegue refletir sobre isso na vida dele, né? Que ele tem um valor que vai além de só ser aquele que vota e deixa para lá, como se não fosse do interesse dele a vida pública ou as coisas públicas, nesse sentido. Obviamente com um linguajar bem nordestino, né? E essa perspectiva do declamar do cordel é bem interessante, porque remete muito à nossa cultura de fato. Bacana. Obrigado, tá? E Eu que agradeço. esse trabalho, viu? Obrigadão. Ô, pessoal, pode interromper ali e desafiar o Wilkinson aí. Nossa, gente, não tem nenhuma pergunta não para o menino? Em todo caso, tanto as apresentações anteriores, né, quanto agora do Wilkinson, acho que sempre merece um elogio de tentar, diante da realidade dada, encontrar caminhos, né, para que esse nosso trabalho educacional renda frutos, né, para que o discente, digamos assim, ele cresça em suas possibilidades de reflexão, de vida, de atuação no seu contexto e por aí afora. É bacana escutar que nós, professores, nos nossos trabalhos, a gente não se acomoda, né? A gente arregaça um pouco as mangas, né? E tenta, enfim, com as possibilidades que nós temos, fazer algo de melhor. Luísa, então, se os colegas não tiverem mais nenhuma pergunta, vamos adiante. Tem mais acho que a Prisla, né? Priscila, Prisla. Isso, ela é a próxima. Tá. Valeu, obrigado, gente. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem contigo? Tudo bem, me perdoe o atraso. Eu estava perdida aqui com os links. Tá tranquilo, eu também tive um problema com a internet ali, mas o pessoal compreendeu. Ai, Tá é bom? um penar, né? A tecnologia ela é boa, mas também prega Ó, peça. se você precisar de qualquer auxílio ali, tá? A Luísa orienta, tá bom? Tudo bem. Na verdade, eu estou com uma dificuldade que eu observei ela semana passada, que eu vou compartilhar a minha tela pelo Google Meet, mas eu só consigo compartilhar o que está dentro do próprio Google. Eu não consigo compartilhar o que está fora. Por exemplo, minha apresentação em PowerPoint. Eu não sei se vocês conseguem me ajudar em relação a isso, porque eu estou tentando há muito tempo compartilhar minha tela. E eu ainda não resolvi isso. Ah, tá. Luísa, você pode nos auxiliar? Eu não sei se assim. Agora sim, aí eu vou abrir aqui, mas eu não vou conseguir ver vocês. Agora deu certo? Sim, apareceu aqui para gente. Ai, que bom. Bom, eu vou começar. O título da minha apresentação é Os Desafios do Ensino de Filosofia no Ensino Médio, uma análise da prática docente em escola privada. Eu sou a Prisla Silva e Silva, eu sou de Rio Branco, Acre, eu já tenho um tempinho no Profefilo, já estou inteirando quase 2 anos, já naquela etapa de terminar a disciplina optativa e começar a parte árdua do programa, que é a escrita da dissertação. A apresentação de hoje, eu resolvi retirar de uma parte do que eu já tenho observado na minha prática docente, que foi promovida
exatamente por conta das reflexões que foram retiradas de todas as disciplinas durante esse período do mestrado. Então, em resumo, o que eu quis apresentar com essa análise de uma prática docente em uma escola de uma rede privada. Primeiramente, é uma pesquisa qualitativa sobre ensino de filosofia. A escola privada é o Colégio Lato Sensu, é uma escola de franquia. Os donos da rede são um desses bilionários donos de redes educacionais. O colégio a qual eu trabalho, que também é fonte de investigação dessa apresentação, ele geralmente se destaca, está sempre um dos top 3 dos colégios da rede privada. Então, como eu tenho essa possibilidade de, no programa, apresentar uma visão diferente, porque eu sei que o objetivo do Prof. Filo são escolas da rede pública, mas o meu ensino, ele se dá, minha profissão se dá mais na rede privada, eu resolvi mostrar essa realidade que é tão diferente da rede de ensino público. Antes de iniciar a discussão, eu gostaria de apresentar a vocês que eu tenho uma experiência em rede pública, eu conheço os desafios, por isso eu decidi apresentar esse olhar do lado da rede privada, que é totalmente diferente. Então, eu trago uma reflexão sobre desafios e possibilidades, e a base teórica é Santos, Serletti, Galo, Gramsci, Marcondes e Sacristão. Mais uma explicação. Por que eu apresento esse olhar da rede privada? Porque no estado do Acre, nós temos, na hora de ingressar no programa, 9 vagas para aqueles que são da rede pública e 1 vaga para aqueles que são da rede privada. E a vaga que eu entrei no programa foi a partir da vaga da rede privada, porque na época era o meu contrato vigente. Bom, a introdução. No contexto do mestrado profissional em filosofia, fui desafiada a comparar minha prática de ensino com as questões levantadas por autores da filosofia da educação. Assim, essa pesquisa se fundamenta na minha experiência pedagógica no Colégio Lato Sensu, uma instituição privada de ensino em Rio Branco, Acre. A partir da observação das turmas de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, desde o início de minha atuação na escola, que ocorreu em janeiro de 2023. Essa análise ocorre por meio de uma reflexão filosófica e pedagógica sobre os parâmetros que norteiam a educação brasileira, relacionando as teorias políticas e pedagógicas que orientam os conteúdos e métodos adotados no ensino com sua efetiva aplicação em sala de aula. Então, questionamentos sobre como ocorre o processo de aprendizagem, quais fatores interferem nesse processo e como atuam os mecanismos cognitivos no momento do aprender, nos levam a procurar respostas em diferentes autores a partir da prática social e da realidade vivida em sala de aula. A partir desse princípio, busco elaborar aulas que facilitam os diversos meios de interação e a correlação com assuntos complexos, já que a filosofia deve proporcionar total liberdade e autonomia para o estudante, conforme a realidade da escola e sem fugir das competências exigidas no currículo. O ensino da filosofia deve conciliar as realidades, provocar os alunos, motivá-los à necessidade do conhecimento, já que este desperta novos questionamentos que podem proporcionar a compreensão da condição humana e fazer com que eles se tornem pessoas que reconhecem a natureza limitada em relação ao conhecimento, mas que não se rendem aos achismos e aos imediatismos. Então, a partir dessa análise, eu também fiz uma reflexão pessoal sobre o histórico e a legislação que ampara esse ensino, porque eu observo que todo o ensino, toda a prática docente, ela é orientada por uma lei, por uma regulamentação. Então, eu acho muito interessante sempre pontuar a Lei 9.394 de 96, a LDB, porque é a partir dessa lei que ela vai garantir o acesso à filosofia. Ainda nos seus
entraves à obrigatoriedade da filosofia em 2006. Há também um ponto que me chama muito a atenção em relação ao término da obrigatoriedade em 2016, a atualização da filosofia na BNCC e como essa filosofia, independente da lei, da orientação, da Base Nacional Curricular Comum, como ela se apresenta dentro de uma finalidade. Então, os aspectos que eu observo nessas diferenças, nesse histórico, dentro da nossa legislação, é que a finalidade da filosofia, ela sempre traz uma formação ética, uma autonomia intelectual e também o desenvolvimento de um pensamento crítico. Então, quais são os objetivos da filosofia no ensino médio? Primeiro ponto, promover liberdade e autonomia do estudante, estimular questionamentos e conectar conteúdos às competências curriculares. Então, quando eu me deparei com esses objetivos, promover liberdade, promover autonomia do estudante, promover questionamento, me surgiu uma outra dúvida, que é se a lei ampara isso, se nas suas variáveis, orientações pedagógicas, sempre há algo em comum, que é o exercício do filosofar, me surgiu essa dúvida, então, o que é o filosofar? E para responder essa dúvida, eu resolvi ter como aporte teórico o Serlet, em que ele fala que filosofar nasce da inquietude de perguntar. Então, tendo como base essa reflexão do Serlet, me surge essa questão. Eu devo, no ensino, na prática docente, numa rede de ensino privada, formular, promover essa inquietude de perguntar no aluno. Então, o aluno ele deve sentir o gosto pela experiência do pensamento. Para isso, nós nos deparamos com vários desafios. Então, um deles, né? O ensino não ocorre somente pela interação entre professores e alunos em vista de aprendizagem dos conteúdos curriculares, mas envolve também fatores ambientais e culturais, principalmente quando nos remetemos às diversas realidades dos estudantes das escolas privadas, que fazem parte de uma realidade, de certo modo, privilegiada em relação aos estudantes da rede pública de ensino, pois estão inseridos em ambientes que dificilmente se nota preocupação com modos de sobrevivência básicas para o ser humano, como acesso a saneamento básico controle de violência, acesso a viagens livres, até mesmo alimentação de qualidade. Então, olhar para essa realidade desses estudantes é o mesmo que olhar para uma realidade com um fator ambiental que muitas vezes o aluno não olha para o fator ambiental que atinge a maior parte das pessoas. Então, isso gera uma dificuldade na reflexão e no aprofundamento em determinados assuntos filosóficos que trazem à tona essa preocupação com o ser humano. Então, eu coloco, em resumo, a acessibilidade do conhecimento, a filosofia como prática simultânea, que é informativa e formativa, e o nosso principal desafio do ensino médio, ao meu ver, que é a pedagogia das competências da BNCC. Eu sou uma grande crítica dessa pedagogia das competências, porque eu acredito que ela traz a filosofia tirando a sobre obrigatoriedade, mas dentro de cada competência na BNCC tem muita filosofia. Então, a filosofia na escola privada, ela é um ambiente privilegiado, por quê? Porque dispõe de alunos que possuem uma estrutura familiar em que os pais acompanham, os pais cobram o colégio, então há essa preocupação da família, que geralmente na rede pública não há. A estrutura do colégio ele é amparado por várias questões estruturais que vão desde a porta do colégio até a sala de aula, com data show, com ar-condicionados, com um quadro de maior qualidade, uma iluminação pensada para esse ensino. Por parte dos alunos, há uma menor preocupação com as necessidades básicas, geralmente eles já vão ao colégio alimentados, dispostos a aprender.
e isso gera um impacto cultural e social quando esse aluno ele é deparado com determinados assuntos que permeiam a maior parte da sociedade, e talvez esse aluno, em um determinado momento, não sinta que aquilo de fato existe, ou que aquilo de fato deve ser um ambiente de preocupação dele, apesar da realidade dele não ser aquela, ele também deve se mover e se voltar a uma preocupação em mudança da realidade do outro. Nesse sentido, há o papel do professor. E aí eu observo em Sacristã que o papel do professor é uma tarefa como ambiente de múltiplas aprendizagens. Então, o professor pode auxiliar com a aplicação de tarefas, já que para ele esta é todo um ambiente, uma fonte de aprendizagens múltiplas, intelectuais, afetivas, sociais. Eu utilizo aqui a tarefa como uma maneira de observar as realidades dos alunos, que às vezes não possuem tempo para resolver tarefas em casa, apesar do grande amparato, às vezes eles são alunos que fazem múltiplas atividades, fazem pré-ENEM. Então, eu sempre observo, prezo para realizar as tarefas dentro da sala de aula, e também observo que, ao se deparar com a vivência dos professores e funcionários de uma escola de rede privada, nota-se que há uma busca pela organização de uma escola que é próxima ao aluno. Então, eu observei também que de fato, uma diminuição das relações de poder existente entre os alunos e demais funcionários, não somente entre aluno e professor. Então, na escola da rede privada, os alunos são muito próximos de todos os funcionários do colégio. Querendo ou não, isso ocasiona há mais autonomia por parte dos alunos, e também há uma receptividade deles. Então, a escola, com seu caráter de instituição social, engloba a vida e os diferentes meios de formação da educação familiar, que nem sempre estão de acordo com as regras de cunho ético da escola, pois ainda vemos que a postura de alguns adolescentes está ligada à supervisão de um adulto, que chama atenção para os horários das aulas e para a proibição da não permanência dos corredores. Então, uma característica que eu observei é que o aluno da rede privada, ele é mais dependente, ele é mais carinhoso, os pais exigem uma observação mais direta de todos os funcionários, e, querendo ou não, em determinados momentos, isso atrapalha um pouco a autonomia do aluno. Então, a partir disso, professores, em seus mais variados desafios, buscam elaborar aulas que relacionam o tema filosófico proposto no currículo da disciplina, voltadas às condutas e posturas éticas e racionais dos alunos. Outro desafio também que está por trás desse papel do professor é o planejamento e adaptação ao tempo de aula e a busca por metodologias ativas que chamem a atenção desse aluno que já tem toda a sua vida resolvida, que às vezes observa aquele conteúdo de uma maneira distante, não tão aproximada. Então, metodologias práticas para tentar solucionar esse distanciamento. O uso de síntese de textos filosóficos se mostrou muito eficiente. Recursos como vídeos, obras originais e dicionários também chamam muita atenção. E para se trabalhar o conteúdo em 60 minutos, sem desprezar as ideias do filósofo de referência, enquanto professores, eu acredito que nós devemos nos propor elaborar sínteses a partir de várias fontes bibliográficas, como a coleção Os Pensadores, os livros de Giovanni Reale e as obras originais, contando também com videoaulas disponíveis, e outras questões sobre conceitos de autonomia, por exemplo, em que há uma ideia original do autor, que é Kant, que é muito complexa, há termos que são fundamentais para a preservação das ideias, mas com esse conteúdo difícil nós conseguimos fazer uma síntese de qualidade rápida por conta desse desafio da filosofia ser apenas em 60 minutos, apontando também auxílio de dicionário de filosofia para explicitar os termos filosóficos, melhorando a compreensão dos alunos,
a fim de levantar questionamentos e absorção dos temas destacados. Então, é uma metodologia que eu observei que é eficaz na tentativa de solucionar os problemas que foram destacados anteriores. Então, a mediação e o diálogo. Então, Silvio Galo, ele aponta que o texto, ele surge como um mediador da relação professor-aluno. Então, a filosofia, ela tem essa atitude de aprendiz. Então, de acordo com o Galo, o texto assim explorado, né, o texto dialogado, o texto lido, mesmo uma síntese rápida, que é possível no nosso tempo, ele é mediador da relação professor-aluno, e não se servirá ao papel de instrumento de poder. Então, mais uma vez, a filosofia é inauguração, é retorno, é a atitude de aprendiz que está sempre tendo de recomeçar para os alunos e para os professores. Ou seja, o professor ele deve relacionar as situações vividas com uma reflexão filosófica, pois esse primeiro contato com o assunto propicia maiores reflexões e compreensão dos temas, já que os jovens estudantes possuem imensa dificuldade em interpretar os textos de autores atemporais, né, por conta dessa questão da linguagem. Então, a motivação dos alunos acabou sendo também um foco da minha atenção. Então, na rede privada, há um foco excessivo em Enem vestibulares. Vou parar aqui que eu vi uma mãozinha levantada. É o tempo, gente? Posso continuar? Faltam 5 minutos. 5 minutinhos, tá bem. Isso, continua, Priscila. Tá bem. Então, na rede privada, há um foco excessivo em Enem vestibulares, então aquele conteúdo que geralmente não cai no Enem, ele é desprezado. Então, na rede privada, há uma visão mais utilitarista do conhecimento, e por conta disso, há uma necessidade de ressignificar a filosofia. Então, por certo, na escola da rede privada, não deixamos de aplicar o conteúdo necessário para o desenvolvimento dos objetivos estabelecidos, pois os alunos interagem durante a aula e demonstram interesse em pensar os diversos aspectos culturais que estão por trás dos conteúdos. O meu ponto de observação se dedica também às motivações deles, que verbalizam a necessidade de resolver o maior número de questões do Enem e de vestibulares possível, distorcendo as posições originais dessas provas, que se dedicam a avaliar o desempenho dos estudantes no ensino médio. Mas, nesse intuito, na cultura escolar da rede privada, os alunos se dedicam apenas a essa etapa e não aproveitam na completude os processos de se conhecer, tornando o ensino cada vez mais utilitarista, distorcendo a necessidade real de se frequentar a instituição escolar. Ou seja, eu aponto que o Enem, ao invés de se tornar um avaliador do ensino médio, acaba sendo o foco principal, né? Então, os alunos não avaliam o ensino médio no Enem, mas eles se preparam para aquela prova. Então, isso acaba apresentando várias questões na sala de aula, de preocupação, também levando ao desenvolvimento de algumas patologias, como ansiedades. Bom, então, outras dificuldades encontradas. Os alunos veem a filosofia como uma disciplina muito leve, eles utilizam esse termo no sentido de fácil compreensão, fácil interpretação de questões a partir de uma abordagem da filosofia no Enem. Ainda após a implementação da lei que proíbe os celulares na sala de aula, ainda há o uso excessivo de celulares, alunos portando celular no bolso, alunos tentando acessar o celular no banheiro, e há uma desatenção e dispersão, principalmente com conteúdos mais densos. Então, quais são as estratégias de engajamento? Relacionar a filosofia à realidade cotidiana, à realidade deles, a viagens que eles fazem, criar experiências significativas e há os desafios de motivar os jovens. Mais uma vez, aponto o papel da escola e do professor, eu vou pular um pouquinho. E há aqui uma outra sugestão das práticas criativas, como a utilização do Kahoot, em que o Kahoot é uma ferramenta atrativa, é uma ferramenta que necessita de celular, internet, na rede privada tem uma internet de boa qualidade, então, geralmente, esse Kahoot surge para tentar segurar a atenção do aluno. Lembrando que não substitui uma discussão crítica e cultural, não substitui a utilização de um texto, mas em determinados momentos se torna uma ferramenta muito útil. Outro ponto
que eu coloquei agora no final, que é em relação ao currículo em movimento, e aí um olhar do Goodson sobre esse currículo, em relação à minha crítica e o desafio da pedagogia das competências presentes da BNCC, a fim de apontar que esse currículo não é neutro, a partir das reflexões de Goodson, e há uma necessidade de integrar práticas criativas sem perder a profundidade. Então, quais são as considerações finais? O ensino médio ele exige habilidades docentes específicas, exige agilidade, criatividade, domínio de conteúdo, e, principalmente, há uma necessidade de reflexão contínua da prática docente, do aluno e também dessas leis que fundamentam. É a síntese geral, né? Ensinar filosofia é igual ao exercício de questionar. Os desafios são a motivação, o contexto escolar, as metodologias, e o objetivo nosso, em geral, seria formar sujeitos críticos e autônomos. As referências utilizadas foram Sacristan, Marcondes, Gramsci, Silvio Galo, e também a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Muito obrigada, encerro aqui a apresentação. Obrigado, Prisla. Pessoal, a Prisla está aguardando as perguntas de vocês. Prisla, Sim. quer dizer, é quase que uma perguntinha de minha parte, né? Sempre curiosa, mas você consegue, a partir das experiências em sala de aula, trabalhar determinados temas ou demandas não previstos nos conteúdos programáticos enfim, utilizado na tua escola? Eu consigo porque eu sou muito teimosa. Então, geralmente, o que eu faço? Quando eu vou trabalhar algum conteúdo que não está programado, eu faço um plano, uma sequência didática, envio para a coordenação e peço uma autorização para trabalhar aquele plano. Então, como que eu utilizo dessa autorização? Quando um professor de uma outra disciplina falta, e aí eu tenho uma aula extra de filosofia para cobrir aquele professor, eu vou e utilizo aquela aula. Mas dentro da carga horária da disciplina de filosofia restrita mesmo, é muito difícil, é muito raro. A única coisa que é possível mesmo é eu fazer comentários sobre um assunto paralelo, e quando eu faço esses comentários, como os alunos eles usam muito Google Meet, Google Sala de Aula, eu coloco um texto de um comentador sobre aquilo que eu comentei na aula, e geralmente os alunos, quando se interessam, eles acessam, fazem a leitura, trazem na outra aula a discussão, e aí já é uma realidade particular da escola privada, eles compram o livro. E é bem interessante porque eu tive uma aluna que eu fiz um comentário de um filósofo italiano, e aí nas férias dela, ela foi à Itália, e foi visitar os lugares. Por isso que, assim, a realidade da escola privada, ela me trouxe uma curiosidade para pesquisar sobre ela, para olhar ela criticamente, porque isso não faz parte da minha realidade. Eu nunca saí do Brasil, por exemplo. Entendi. Bacana, obrigado, tá? De nada. A Adriana tinha aberto o vídeo. Adriana, você tinha uma pergunta para a Prisla? Professor, era bem dentro da pergunta que o senhor fez, porque a Prígila, ela mostra uma realidade para a gente, para mim, que sou professora de colégio público, né, escola pública, então, assim, uma realidade muito diferente do meu público, e é interessante, é mais um comentário, é interessante a gente perceber que, mesmo com essa limitação, essa perspectiva sua de ter que pedir uma permissão extra, isso não acontece no espaço público, né? A gente tem eu acredito que eu possa dizer que uma maior liberdade dentro desse cenário,
né? A gente, mesmo aqui, eu não sei no seu caso, mas aqui a gente só tem 1 hora aula, né, por semanal, e aí a gente tem algumas horas extras, como eu sou de uma escola integral técnica, aí a gente tem essas aulas de substituição que estão dentro, tem umas aulas da base diversificada, como eu falei na pergunta que Camila me fez, que a gente pode, né, e tem esse espaço a mais. E aí isso facilita nosso trabalho. E é muito interessante ver essa sua perspectiva, agradeço, né, por essa contribuição, porque esse espaço aqui, ele está sendo muito importante, tanto na fala do Wilson, nas outras falas que teve, a gente consegue perceber que mesmo temas diferenciados se complementam e nos permite um novo olhar. Então, é muito enriquecedor esse momento. Obrigada. Obrigada, Adriana. Por que eu falo assim que geralmente eu peço uma permissão? Porque na rede privada nós trabalhamos com material apostilado. E no material apostilado, no início, tem as orientações, a carga horária que você deve trabalhar. Então, geralmente é um capítulo por aula. E aí, quando eu pego o material apostilado no início do ano e observo que faltam temas, e aí eu faço essa comunicação com a minha coordenação. Eu peço essa autorização, olha, eu posso utilizar tal aula quando surgir uma brecha aqui esse mês para trabalhar sobre esse outro tema. Geralmente, quais são esses outros temas? É uma filosofia africana, que apesar de ser amparada por lei, no material apostilado, é um resumo, não é uma filosofia africana aprofundada, são questões éticos raciais. Então, são esses temas sociais e políticos que geralmente não possuem uma ênfase maior no Enem, que é algo que eu chamo a atenção também, sobre como esse Enem avalia os nossos alunos, e não inclui essas leis que são obrigadas por lei, e aí eu monto essas aulas aprofundada, sabe? Pego vários referenciais teóricos e vou à minha coordenação. Geralmente, eles são maravilhosos, eles acatam, só que eu faço eu tenho essa atenção de comunicar, olha, tal aula eu não vou seguir o material apostilado, não vou seguir o material deles, vou utilizar meu material próprio, e aí tá tudo bem. Isso aí, obrigado. Obrigada. Prezados, tem mais alguma pergunta, alguma colocação que vocês gostariam de fazer, algum comentário geral, alguma impressão de preferência positiva ou provocadora, pelo menos, que vocês ouviram dos colegas? Está tudo na paz? Tudo na paz, professor. Eu achei que esse momento aqui que a gente teve, ele é muito importante, porque a gente percebe que os anseios, as preocupações, as necessidades do espaço escolar se encaixam muito, né? A gente está pensando aqui em coletivo sobre as dificuldades dessa prática, as necessidades dessa prática filosófica no espaço do ensino básico, né? E é importante que a academia ela tenha pensado nesse programa, porque a gente consegue conciliar, porque é uma fala que eu ouvi aqui em algum momento, que às vezes a academia ela se distancia muito, né, desse espaço da escolar que a gente está inserido, que é diferente quando a gente teoriza e quando a gente coloca na prática com os nossos estudantes de diferentes espaços sociais, econômicos, né? E aí a gente com esse programa, a gente consegue encontrar ganchos, encontrar possibilidades, e acho que auxilia a gente. Então, queria agradecer muito. Minha primeira vez nesse evento, e eu estou muito feliz em poder participar. Muito obrigada. Bacana. Uma coisa que sempre me impressiona ao ouvir as apresentações de vocês e também as discussões que surgem em sala de aula, né? É essa percepção de que esse espaço de aula, né? Essa profissão que a gente escolheu, esse espaço da sala de aula, é um espaço que pede um cuidado bem singular, né? Aquele cuidado das relações, do ouvir, do inventar, né? Então, a gente tem realmente que
enfim, práticas docentes, né? De preparar, de se planejar, etc., né? E, ao mesmo tempo, de ficar com uma antena ligada para aquilo que está rolando, aquilo que está acontecendo, os imprevistos que surgem, né, dentro desse tipo de relação. Enfim, um espaço onde a gente, nós professores, né, sempre estamos à mercê dessa coisa deliciosa chamada aprender. Enfim, prezados, agradeço muito a presença de vocês, tá? Foi bom ouvi-los, tá? Eu espero que esses encontros estimulem ainda mais a prática docente de vocês, o estudo, que vocês continuem provocando os professores de vocês e vocês mesmos, né? Para que a gente forme gerações cada vez melhores de professores, né? Enfim, para encantar essa criançada, esses jovens e também os velhos. Bacana? Eu passo a palavra para, agradecendo então, eu passo a palavra para a Luísa. Eu agradeço também a todas as apresentações. Esse evento é muito legal participar desse evento, já é a terceira vez que eu participo como monitora, e se ninguém tiver mais nada para falar, a gente pode encerrar a sala. Certinho, então? Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade, desejar sucesso a todos aí nos seus projetos, né? Para quem está começando a dissertação, eu ainda vou começar ano que vem, só torço que todos possam conseguir sucesso nessa empreitada. Tudo de bom para vocês. Valeu, Wilson. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.